Débora, como que está o mercado americano neste momento, né? Faz 20 minutinhos ali que já tivemos a abertura das bolsas por lá. Ainda naquele mesmo clima de cautela que vinha nos futuros, Paula, cai agora Dow Jones 0,23%, S&P 500 0,23% de queda, Nasdaq 0,25%, né, com os investidores ainda de olho nessa questão do teto da dívida, ainda se mantendo aí mais cautelosos. Aqui no Brasil, a gente vai então operando na contramão com alta, por enquanto, do Ibovespa de 0,17%, Paula. Tá certo, Débora. Obrigada. Deixa eu trazer aqui agora o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, aqui para a nossa conversa. Quero agradecer a sua presença, Alex. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada. Alex, a gente começou aqui a nossa edição, né, falando bastante sobre tanto o arcabouço fiscal, mas falando também bastante, ainda trazendo ali uma leitura de ontem das falas de Roberto Campos Neto sobre a relação, preocupação ali sobre a nossa inflação. Eu queria entender, na sua visão, por que os núcleos de inflação, eles ainda, né, têm sido aí esse grande, acho que, embate na atual conjuntura econômica. O próprio Campos Neto citou uma grande preocupação em relação aos núcleos, essa resistência, resiliência desta inflação, principalmente ali dos núcleos ainda, né, não trazendo o efeito que se busca com os juros. Como que você enxerga, né, essa situação? Qual que é a situação dos núcleos pela América Latina como um todo, especificamente aqui no Brasil? Olha, Paula, primeiro esse fenômeno, né, de uma inflação resistente, ela é global. Nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, que a taxa de inflação atingiu o maior nível nos últimos 40 anos, e mesmo subindo a taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos para 5%, que é um nível bastante elevado para o padrão histórico deles, ainda assim a inflação tem uma certa resistência. E aqui no Brasil não é diferente. Se nós olharmos, por exemplo, os índices no atacado, pegar o último que foi divulgado, o GPM, calculado pela FGV, o GP10, desculpa, calculado pela FGV, ele acumula em 12 meses uma queda nos preços no atacado de quase 10% no agrícola e 5% no industrial. Mas esse processo de transferência de queda de preço para o varejo não está acontecendo como em momentos passados. O que explica isso? Em parte, obviamente, foi todos os efeitos secundários gerados pela pandemia e que afetou toda a cadeia de produção global e que ainda não entrou no seu processo regular de, naturalmente, atendimento dos compradores e fornecedores. Além disso, nós estamos também passando por um processo de recuperação das margens, né, de lucro ou de ganho do setor de serviços. O que significa isso? Primeiro, o mercado de trabalho vem crescendo, vem se recuperando, a renda, o emprego. A taxa de desemprego ainda que cresceu um pouco, isso é sazonal no início de ano, mas o emprego com carteira assinada, aquele medido pelo CAGED, continua crescendo acima das expectativas, a renda também. Isso sustenta o setor de serviços. Então, os preços no setor de serviços continuam resistentes. Quando a gente olha, Paula, pelo lado dos dados de inflação de preços livres, aqueles que dependem mais de oferta e demanda, equilíbrio, eles vêm de alguma forma tendo uma certa redução. Mas os preços de serviços e também os preços de monitorados, ou seja, tarifas públicas, esses vêm apresentando uma certa resistência. E são contra esses preços que o Banco Central está lutando bastante para ter uma redução maior da taxa de inflação naquele horizonte de tempo que ele observa, que é mais para 2024. 2023 já foi, né, ainda de estarmos praticamente na metade do ano, mas na leitura da política monetária, ou seja, de determinação de redução da taxa de juros, não deve acontecer tão cedo por essa resistência da inflação. E, de novo, porque a gente passa por um fenômeno global. Ainda que preços de commodities têm se reduzido constantemente nos últimos 6 meses. Alex, ainda, né, pegando aí um pouco do gancho aqui, né, da nossa conversa, como que os fatores de demanda, por exemplo, têm sido dominantes nessa influência da inflação? Em que medida, por exemplo, a interpretação da inflação de oferta, ela realmente está sendo aplicada no atual contexto econômico? Olha, na verdade, quando a gente olha, de novo, né, uma desagregação da inflação entre preços livres, que dependem muito mais da renda, e preços administrados, de fato, que
há uma resistência desses preços administrados que são totalmente imunes a qualquer nível de taxa de juros, né? Ou seja, como são reajustados por contratos, eles vão acontecer, esteja a taxa de juros a 13,75%, a 20%, a 40%. Não vai mudar. Agora, os preços livres, eles vêm, de alguma forma, tendo uma certa queda, ou seja, a demanda não tem uma resistência como a leitura do Banco Central. Então, o que nós temos é, de fato, uma inflação de custos. Claro, como eu disse, tem o setor de serviços, que depende muito da renda, mas que vem resistindo, né, a uma redução de preço da demanda por todo o represamento que ficou no momento histórico e passado recente, né? Ou seja, a demanda está acontecendo, mas não é ela que justifica essa inflação resistente na sua intensidade. É só uma parte disso. A outra parte, de fato, ainda é uma resistência dos custos que subiram muito e não estão reduzindo, ainda que haja uma política monetária restritiva já há algum tempo aqui no Brasil. Então, um grande ponto para o Banco Central é como enfrentar esse equilíbrio entre 25% da inflação, que são preços administrados, para combater essa inflação, né? Ou seja, de 25% apenas, tentando fazer com que os 75%, que são preços livres, reduza de tal forma que ele consiga trazer a inflação para baixo. É um desafio muito grande e é por isso que ele tem sido bastante cauteloso e muito austero até na sua posição, na sua comunicação com o mercado e até com esse embate, né, com o governo federal em relação à redução da taxa de juros ou mudança de meta. Uhum. Inclusive, acho que um ponto importante, né, que você traz aí, esse embate, né? A gente tem aí política monetária de um lado, política fiscal do outro, elas não estão caminhando na mesma direção. A gente percebe, né, de um lado, o Banco Central tentando segurar ali, né, essa corda para não, né, termos aí um disparo da inflação em relação a esse consumo, principalmente. Por um outro lado, a gente ainda tem ali uma política fiscal que vai ser votada aí um novo arcabouço que vai trazer aí algumas regras, mas num primeiro momento a gente vê aí uma política, né, mais expansionista em relação aos gastos, que traz, acho que, um movimento em direções opostas. A minha pergunta é o seguinte, né, diante dessa expansão de gastos que a gente tem visto, gastos públicos especificamente. Alguns especialistas, eles até acreditam, né, que o próprio arcabouço fiscal em si não vai ser talvez suficiente, mesmo com algumas das travas ali colocadas no arcabouço fiscal, ele não vai ser suficiente para essa equalização, né, para conseguir equalizar essa expansão dos gastos, né? O baixo crescimento do Brasil muito impactado pela questão do juro real alto. Eu queria entender, a inflação ainda desancorada, eu queria entender se na sua visão, algumas pessoas, alguns especialistas, eles acreditam que o Brasil possa caminhar, não num curto prazo, mas num prazo um pouco maior, para um risco de dominância fiscal, onde a política monetária em si não conseguirá mais ter esse controle da pressão inflacionária, né? Você acredita que realmente a gente possa estar caminhando por um risco de dominância fiscal ou seria um exagero pensar desta forma? Olha, Paula, é exatamente essa preocupação que o Roberto Campos tem. Nós vimos isso em 2014, vamos lembrar, 2014, vésperas de uma corrida presidencial, o governo aumentou muito as suas despesas. O que aconteceu em 2015? Uma recessão de 3,5%, se eu não me engano, uma queda do PIB dessa intensidade, com uma inflação de 2 dígitos. Algo que a teoria econômica não explica, né? Você tem uma queda da produção, dos preços, mas a inflação sobe, a quantidade produzida cai, mas os preços sobem numa recessão, queda da renda, queda do emprego, mas os preços sobem. Então, isso tudo por conta do ambiente fiscal extremamente expansionista. Temos esse risco, sim. Claro, tem aí uma luz no final do túnel, que é o arcabouço fiscal, mas ele não surte efeitos de curtíssimo prazo, e essa é uma grande preocupação do Banco Central, porque ele sabe que essa inflação ela vem se alimentando, e se nós olharmos os resultados ontem do Focus, mostram que tem uma resistência de uma inflação de 4% até 2026, e vale lembrar que o centro da meta é 3% para 2025, então essa resistência na redução da inflação justamente por essa postura expansionista do lado fiscal, e de que parece, né, que parte do governo não compreende que a política monetária depende da política fiscal mais restritiva, né?
Desculpe, é claro, a gente entende que o Brasil tem diferenças sociais, regionais muito grandes, e que parte da população precisa de algum apoio do governo. Mas não dá para ser um apoio constante nesse momento de ajuste da política monetária, porque a inflação é um custo muito maior na vida da sociedade e dessa parcela da sociedade de menor renda do que, claro, a questão do Bolsa Família. Tem que ter um certo equilíbrio que o governo, que acabou de assumir, ainda não entendeu, parece. E eu queria, trazer aqui um pouco da sua percepção. Quais são, na verdade, as percepções em relação ao crescimento, de 3,6%, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022, a perspectiva em relação à redução do déficit, em comparação com essa projeção do orçamento, que era ali, inclusive também de 2,2% do PIB. Entender um pouquinho também das suas projeções em relação a estes dados. Olha, surpreendeu de forma muito positiva, o IBCBR no primeiro trimestre. A Austin já tinha um viés de alta na revisão das nossas projeções de crescimento e revisamos o PIB deste ano de 2023, passou para 1,4% a nossa projeção, para 2024 também para 2%. Mas veja, ainda é muito baixo. Nos últimos 10 anos o Brasil cresceu em média 0,6%. É muito baixo para um país emergente que precisa crescer pelo menos 3,5% para reduzir a taxa de desemprego. Mas surpreendeu de forma positiva a IBCBR e, por um lado, a gente comemora, porque é uma surpresa positiva, por outro lado, claro, o Banco Central mantém a luz amarela, porque reforça essa resiliência da atividade econômica em desacelerar diante ainda de um processo de política monetária restritiva. Então, ou seja, por um lado a gente comemora, mas por outro lado tem essa preocupação e aí as apostas de redução da taxa de juros foram jogadas mais para frente. Na Austin também nós tínhamos uma expectativa de possível redução para junho, mas depois veio a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em maio, com uma comunicação ainda dura, severa, em relação a esse cenário de resistência do mercado de trabalho e da atividade econômica. Então, a Austin acredita que talvez em agosto possa iniciar um processo de redução da taxa de juros, mas de forma branda. Então, ou seja, ainda é um cenário, de um lado, satisfatório, já que a atividade econômica não está se deteriorando de forma acelerada, então isso é um ponto positivo. Por outro lado, isso traz um cenário de uma taxa de juros um pouco mais elevada por um pouco mais de tempo, com uma inflação ainda resistente, na casa ali dos 6%. A Austin tem 5,8%, também já tínhamos isso nas semanas anteriores, o Focus ontem determinou 5,8%, então estamos convergindo para o mesmo nível. Inclusive, como que essas mudanças, na sua visão, das expectativas, principalmente em relação ao déficit primário, podem acabar afetando o mercado, a economia de uma forma em geral? Olha, em relação ao déficit primário, a gente vem revisando, até inclusive para baixo, revisamos nas últimas 2 semanas, tínhamos um déficit ali em torno de 170 bilhões, depois revisamos para 120, agora está em 100, inclusive o mesmo nível que o próprio governo anunciou recentemente. Por um lado, o governo ainda continua com aqueles benefícios de uma carga tributária bastante elevada, de uma atividade econômica ainda de alguma forma pujante, teve a remuneração dos combustíveis, da energia elétrica. Por um lado, a gente tem um fomento ali na inflação, por outro lado, o governo alimenta um pouco o seu caixa com aumento de impostos, mas o que a gente observa ao longo deste ano, muito provavelmente, a arrecadação deve ter uma redução no seu ritmo de alta. No passado, a alta foi de 18% nominalmente. Esse ano nós estamos prevendo uma alta em torno de 3% a 4% nominal, o que vai dar uma redução real em torno de 2% a 3%. Então, você tem uma redução da arrecadação, de expectativa de arrecadação, com uma expectativa ainda de aumento de gastos do governo. Então, a gente acredita que o arcabouço fiscal ele pode ser muito positivo, mas não para 2023 e pouco provável para 2024, dado essa postura expansionista do governo. Então, de novo, até que a atividade econômica retome um pouco mais acelerado o seu ritmo para melhorar o caixa do governo,
e já que esse governo não quer fazer concessões, privatizações, como estava sendo ventilado anteriormente, né, na parte da Eletrobras, o governo já quer rever, entre outras estatais, torna-se um cenário relativamente preocupante se ele vai de fato atingir aquelas métricas apontadas no arcabouço de estabilização da dívida a partir de 2024. A gente aqui na Auxlia ainda tem dúvidas disso. Por enquanto, a gente prevê um pouco de elevação da dívida. Alex Agostini, quero agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News. Até uma próxima oportunidade.